Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Debate Político. Hoje, sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. Caro telespectador, chegamos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor de debate. No entanto, conosco aqui contamos com os nossos painelistas, convidados e residentes deste programa. E vou começar já a saudar. Dr. Mulungu, muito boa noite, seja bem-vindo ao Debate Político. Boa noite, Chisupa, boa noite, Dr. Camilo da Silva, boa noite igualmente também ao Dr. Marcelino Pangaia e a quem nos acompanha a partir de casa e em diversas plataformas digitais. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Também passo a saudar. Dr. Pangaia, muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate. Boa noite, Supa, boa noite, Dr. Mulungu, boa noite. Exato. Boa noite. Silva, estou a esquecer o seu nome, mas estamos juntos. Boa noite, telespectadores. Vamos poder estar a partilhar esse momento interessante para podermos ver aquilo que é a geopolítica moçambicana. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Também, Dr. Camilo da Silva, muito boa noite, seja bem-vindo ao FTV Debate. Aliás, Debate Político. Muito obrigado, boa noite aos telespectadores que nos acompanham domingo sim, neste canal. Obrigado, Chisupa, e boa noite para ti também, os meus colegas de painel, Dr. Mulungu, Dr. Pangaia. Estamos aqui para analisar os temas propostos pela redação desta televisão e esperamos que consigamos atingir aquilo que são as expectativas diante daqueles que são os nossos telespectadores ao longo deste tempo que estamos aqui nesta televisão. Exato, muito obrigado, caros painelistas, e assim também, caro telespectador que acaba de sintonizar o nosso canal na TMT Posição 17 e também através de YouTube FTV Live. Todas as sextas-feiras, 20h45, entramos na sua tela para lhe proporcionar o melhor debate, esse que é o debate político. Para já nós vamos começar com o nosso debate, temos 4 assuntos por destacar hoje. A primeira é a questão da viabilidade das medidas do suposto decreto do Venâncio Mondlane e também a questão do governo de Daniel Chapo e a exoneração do comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael. Vamos tentar analisar sobre os feitos do Bernardino Rafael enquanto comandante até a sua substituição pelo novo comandante. Também vamos olhar um pouco do que moveu a cidade de Maputo ontem, a questão da reabertura das portagens e a paralisação marcado por protestos na N4. E por fim, se nos sobrar tempo, afinal sempre aqui o espaço, o tempo é o que não nos sobra muito, mas vamos criar esforço de ter espaço, de olharmos para possíveis soluções da saída de Moçambique na atual crise que se encontra. No entanto, para começar, eu mesmo vou falar com o Dr. Mulungu. Dr. Mulungu, o Bernardino Rafael entrou como comandante no governo que cessou e ontem, nessa onda da revitalização do próprio governo, ele foi substituído, foi exonerado. Eu vou começar pela sua opinião, no olhar dos feitos do Bernardino Rafael enquanto comandante-geral da polícia e, sobretudo, as suas promessas, aquilo que ele havia prometido cumprir para com a corporação. Boa noite mais uma vez. Olha, olhando diretamente para a figura de Bernardino Rafael, é preciso trazer aqui alguns pontos positivos. Esses pontos positivos é a reestruturação da funcionalidade da própria polícia. O Bernardino Rafael trouxe, de facto, dentro da corporação, uma nova forma de ser e estar na polícia. A polícia não tinha alguns direitos, vou levantar aqui, como direito ao almoço, direito a jantar, e alguns polícias também não tinham direitos a alguns subsídios. E isto, por parte de Bernardino Rafael, foi muito bem arquitetado, só que em parte levantou a nível interno, a nível da própria corporação, certas expectativas. É verdade que ele entra como comandante a partir de 2017, no primeiro mandato do presidente Nunes. De lá para cá, fora isso que eu destaquei, o comandante-geral Bernardino Rafael trouxe algumas reformas dentro da própria polícia que possibilitaram
a maior flexibilização nos processos de formação. E essa flexibilização nos processos de formação, quando digo que ela é positiva no sentido de número de pessoas formadas, mas no sentido de qualidade do produto final, isso é uma outra questão que pode ser debatida tendo em conta aquilo que é a atuação da própria polícia. Numa outra vertente, se nós pegarmos o Bernardino Rafael, ele entra de facto na corporação numa situação em que Moçambique já tinha dois problemas de caráter de segurança muito importantes ou extremamente radicais. Falo numa primeira fase da questão dos sequestros, que começa um pouco no fim do mandato do presidente Guebuza, o último neste caso, e também em 2017, que esta figura ascende ao poder, inicia de facto a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Ele tinha esses dois problemas para resolver durante os seus mandatos. É verdade que, em parte, criou-se vários gabinetes, como o Gabinete Anticorrupção, criou-se algumas leis para que a polícia tivesse um campo de atuação maior, no sentido de a questão do terrorismo em Moçambique era algo novo, então tinha que se legislar em torno disso para que a polícia não pudesse extrapolar aqui certas leis no âmbito da sua atuação e que também o processo judicial tivesse um espaço também de manobra para poder culpabilizar essas pessoas e os condenar. Então, nós não vimos de facto aqui uma solução a esses dois problemas. Fora momentos de abrandamento, houve momentos que a questão dos raptos abrandou, mas houve momentos que ela voltou à ribalta, voltou mais intensificada, e a questão também do terrorismo em Cabo Delgado, houve momentos que ela abrandou e houve momentos, ou seja, os dois fenómenos tiveram aqui um processo oscilatório, oscilavam, e esse processo oscilatório, ele muitas das vezes era enganoso. Era enganoso porque dava certos dados ao próprio Bernardino Rafael e aparecia em público muitas das vezes a acreditar que se calhar já havia sinais positivos no sentido de combate tanto de terrorismo quanto de raptos. Meia volta, esses fenómenos retornavam e demonstravam de facto que isto não estava a acontecer como ele estava a prever ou como os dados recolhidos pelos seus homens indicavam. Então, nós encontramos aqui o estupim desta passagem de Bernardino Rafael, que é a questão das manifestações. O Bernardino Rafael não soube estar na questão das manifestações. Houve muito uso excessivo de força por parte da polícia, mas esse uso excessivo de força por parte da polícia, ele podia se calhar ter sido acompanhado por um discurso de reconhecimento por parte de Bernardino Rafael e não de vangloriar a atuação da polícia e em simultâneo vitimizar-se dentro das manifestações. E nós vimos que parece que o Bernardino Rafael, como comandante, ele atuava como se fosse um chefe do Estado, no qual dentro da sua corporação ele tinha alguns ministros, então ele se transportava da posição de comandante-geral para uma posição mais politizada. Ele começou a politizar a sua posição e isto começou a manchar profundamente aquilo que é a sua imagem, até esta sua saída. Então, em boa parte, nós podíamos aqui até trazer dados positivos da atuação de Bernardino Rafael, mas os momentos de crise, ele teve muitas dificuldades em gerir momentos de crise dentro da sociedade moçambicana. Não soube ser polícia em momentos de crise, soube ser mais político, até conseguiu, se calhar, arrancar aqui ao Albino Forquilha uma frase em que ele demonstrava não estar muito a favor das manifestações, estivesse mais a favor a questão do diálogo ou a questão da paz. Então, ele conseguiu, de facto, atrapalhar em termos de discurso o Albino Forquilha, porque ele começava a ganhar um cunho político. Mas isto tudo tem uma explicação, porque ele está ali para reafirmar o controle do poder político.
E reafirmar o controle do poder político significa que enquanto nós estivermos num Estado com sinais de um poder autoritário, nós sempre teremos comandantes que estão ali para, de facto, servir ao poder político e não servir ao povo e consolidar o poder através do uso da força. Então, usa-se mais a força em regimes com características autoritárias para se manter no poder. E o papel do comandante, muitas das vezes, é criar uma espécie de equilíbrio entre a polícia e aquilo que é conhecido como Forças Armadas, no sentido de que não haja aqui um choque em termos de atuação. Por quê? Em sentido do direito democrático, as Forças Armadas elas devem lidar com a questão da integridade territorial, a questão da independência e a questão de salvaguardar os interesses mais altos do Estado. Mas aqui confunde-se a questão de salvaguardar os interesses mais altos do Estado com salvaguardar os interesses mais altos dos políticos. Então é aqui onde houve muita confusão, a questão de interpretação por parte do Bernardino Rafael. Então ele podia sair de facto do comando da porta da frente, mas infelizmente ele sai da porta dos fundos por causa desses atos todos e por causa da sua incapacidade de se prostrar perante esses fenômenos sociais que estamos aqui a vivenciar. Exato, muito obrigado, Dr. Mulongo. Também vou assim, Dr. Pangai, ainda sobre Bernardino Rafael, qual é a sua visão em termos da sua entrega pela pátria? Muito obrigado. É interessante o tema que está, o assunto que está a colocar neste momento, porque ele está a merecer muitos debates ao nível da sociedade moçambicana. Eu pretendo avaliar o desempenho de Bernardino Rafael associando ao desempenho do Filipe Jacinto Nunes, que é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Vamos dizer que alguns aspectos positivos que nós podemos colher nesse desempenho Filipe Jacinto Nunes versus Bernardino Rafael, os dois são comandantes, um é subordinado, o outro é chefe do outro. Então, naquilo que podemos dizer que durante o mandato do Bernardino Rafael, nós vimos os agentes da PRM a patrulhar as cidades. Houve um momento que nós não conhecíamos maioritariamente a polícia existente dentro do comando. Apresentavam-se e estavam dentro do comando e dificilmente víamos os agentes da PRM nos grandes centros de aglomeração de pessoas, assim como nas paragens, dentre vários outros lugares. Mas, de um momento para cá, na altura em que Bernardino Rafael assume o comando, nós vimos quase em todos os cantos das cidades a polícia, portanto, os agentes da PRM, que patrulhavam 24 horas por dia. E isso reduziu, de certa forma, o roubo, neste caso nas paragens, sobretudo, de celulares, de perucas para as senhoras, de carteiras. Então, isso aí reduziu, de certa forma, em face desse patrulhamento que os agentes da PRM faziam durante o mandato do Bernardino Rafael. Agora, em relação aos outros aspectos mais relevantes que tocaram a sociedade relativamente às mortes que os membros da PRM, particularmente os da UIRI, faziam para com a população, eu acredito que não se tratava de ordens do Bernardino Rafael. Tratava-se sim do Filipe Jacinto Nunes, que é comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Não era possível Bernardino Rafael mandar fuzilar pessoas sem que tenha sido mandado pelo seu chefe, que é o Jacinto Filipe
a Filipe Jacinto Nunes. Em que momento, se aquela ordem de matanças fosse apenas do comandante-geral Bernardino Rafael, então teríamos visto uma ação do Filipe Jacinto Nunes a condenar o comandante-geral, porque ele era subordinado. Então, se Filipe Jacinto Nunes, em nenhum momento ele reagiu sobre a morte por baleamento dos agentes da PRM, significa que Filipe Jacinto Nunes, era ele que comandava. E Bernardino Rafael, porque jurou a lealdade ao seu superior hierárquico, cumpria essas ordens. Então, aqui eu não consigo perceber por que a sociedade hoje está a celebrar tanto apenas pela saída de Bernardino Rafael, diferentemente da celebração que deveria ter sido feita pela saída do Filipe Jacinto Nunes. Eu digo da bom da verdade que não era possível que Bernardo Rafael mandasse matar, os números rondam lá para 500 e tal, aqueles que falam, embora eu tente se sonegar esses números, e o comandante das Forças de Defesa e Segurança pudesse deixar impune o comandante-geral. Não era nós aqui estamos habituados de poder condenar o elo mais fraco. Estamos a condenar Bernardino Rafael, mas essa condenação pesa essencialmente para o comandante das Forças de Defesa e Segurança, que é o Filipe Jacinto Nunes. O que nos leva a dizer isso? O Bernardino Rafael não foi penalizado em nenhum momento. E ele era subordinado. Atos desta natureza, em que a Constituição da República não prevê nem pena de morte, mas o Bernardino Rafael praticava penas de morte, fuzilamentos sumários, recebendo, neste caso, a orientação do Filipe Jacinto Nunes. Então, era importante. Eu aí não dou responsabilidade. Ele tem alguma responsabilidade, sim, que ele deveria ter se demitido quando recebia essas orientações de mandar matar. Olha, eu não posso cumprir essa ordem porque, afinal de contas, não vejo nenhum lugar onde está escrito penas de morte no país. Então, eu deixo à disposição o meu lugar. Aí, ele pecou por não ter feito isso. Mas ele cumpriu foi leal a Filipe Jacinto Nunes até as últimas consequências. A semelhança do Roque Silva. Roque Silva também foi leal. E isso custou-lhe caro. Não porque aquilo que o Roque Silva defendia efetivamente saía na mente dele. Mas era essa questão da lealdade. E acabou lhe custando caro. E ele está ali pendurado. Então essas duas figuras, Roque Silva, Bernardino Rafael, são um exemplo de lealdade. Independentemente de haver erros ou não, eles estão ao lado do seu líder. E nós, a sociedade, infelizmente, deixamos de condenar aquele que é o indivíduo que está a comandar isso, vamos pelo peixe miúdo. Então, é nesse contexto, olha, vamos poder, a exortação que nós temos que dar à sociedade, de fato, é que nós temos que agir de acordo com aquilo que são os nossos valores. Independentemente de nós sermos responsáveis de uma determinada área, se o nosso chefe nos manda realizar algo que está fora daquilo que são nossos valores, nós devemos abdicar das mordomias que temos no lugar, no posto, e podermos efetivamente ter a capacidade de negar. Aliás, até a própria Constituição defende isso, que nós não podemos cumprir com ordens ilegais. Mas muitas vezes acaba-se de cumprir ordens ilegais, sobretudo com receio de ser demitido do cargo e perder as mordomias que tem. E por conseguinte, abdiga-se também dos respectivos valores que tinha e acaba, portanto, estando embutido na lama da ideologia. E é exatamente isso. Não sabemos exatamente se Bernardino Rafael são seus valores aqueles de matar ou não, neste momento, mas se calhar, com o andar do tempo, nós já veremos de ver efetivamente coisas. Mas eu exorto a sociedade para ver que as ações que o Bernardino Rafael cumpria, portanto,
o mandato do seu presidente Filipe Jacinto Nyusi. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Eu vou consigo, Dr. Camilo. Em 2017, em outubro de 2017, Bernardino Rafael foi nomeado pelo antigo chefe de Estado, Filipe Jacinto Nyusi, como comandante e também foi reconduzido em 2021. A olhar sobre estes feitos, aqui destacou-se os pontos fortes e fracos do Bernardino Rafael. Qual é o seu posicionamento em torno daquilo que seria o papel do comandante-geral da República e também fazendo aqui uma ponte, o que esperar do CIV, o atual comandante nomeado pelo presidente Daniel Chapo? Bom, nós temos que perceber que esta exoneração de Bernardino Rafael pode ser interpretada como uma tentativa, digamos, do governo sinalizar aquilo que é uma renovação e atender aquilo que é o clamor do povo em relação a esta figura que clamava pela mudança de Bernardino Rafael neste setor de segurança. Mas é importante reconhecer que os desafios que marcaram a gestão de Bernardino Rafael não são apenas resultados de falhas individuais, mas também de problemas institucionais, não é? Que, no meu entender, exigiam reformas profundas e, acima de tudo, um compromisso genuíno do governo com aquilo que eu chamaria de modernização na polícia. E fazendo assim uma contextualização sobre o balanço do mandato de Bernardino Rafael, se calhar também eu ia fazer esta, digamos, uma análise dividida naquilo que foi, digamos, o desempenho do lado positivo e do lado negativo, né? Nós podemos perceber que Bernardino Rafael teve um papel preponderante naquilo que foi o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Esteve sempre na linha da frente e esteve a liderar a polícia e intensificou os esforços para o combate dos insurgentes naquele ponto do país, não é? Colaborou com as Forças Armadas e parceiros internacionais como de Ruanda, a missão da SADC, e esta cooperação trouxe resultados de alguma forma tangíveis. Eu ia olhar para este lado positivo de Bernardino Rafael. Também ele desenhou estratégias de proximidade da polícia junto às comunidades, principalmente nas zonas rurais, onde desenhou uma estratégia daquilo que o envolvimento da própria comunidade nesta questão de segurança local. Liderou campanhas de sensibilização dos agentes, liderou a questão do policiamento comunitário, mas, no entanto, nós temos que perceber que, em muitos casos, essa polícia foi limitada por falta de recursos. Nós sabemos que, depois de falar da questão das infraestruturas, porque os bairros de expansão cresceram muito e a polícia não consegue fazer vazão àquilo que acontece nos bairros de expansão. Temos um posto policial para uma extensão muito grande territorial, estou falando em questão de bairro e também de população. E depois temos a questão, e o Nuno falou aqui, a questão das operações contra os sequestros, em que de alguma forma Rafael esteve na supervisão das operações e houve algumas prisões de algumas pessoas envolvidas, etc. Mas, apesar disso tudo, essas operações não tenham eliminado este problema, que é dos sequestros. Os sequestros continuaram. Houve uma altura de calmia, e depois sempre continuaram. Então ele não conseguiu estancar e nem minimizar esta questão dos sequestros. Depois temos, que eu estava a falar, a questão do reforço das infraestruturas e também do treinamento, que de alguma forma ele acabou por massificar esta questão da polícia, da corporação, não é? Mas pecou na questão, no quesito, que é de especialização e até do próprio treinamento
nós sabíamos que a polícia estava definida para treinar 6 meses, ele entrou com uma política de 4 meses. Se em 6 meses não tínhamos ainda uma polícia à altura, como é que havíamos de ter em 4 meses? Mas massificou a polícia em vários pontos do país, isso é um sinal positivo, não é? Houve algum investimento nas infraestruturas policiais, já falei do programa de treinamento, buscou modernizar a polícia, mas não chegou a atingir aquilo que são, digamos, as necessidades que nós tínhamos aqui, que eu podia estar a falar, por exemplo, de houve numa primeira fase até estávamos satisfeitos quando montaram câmaras na cidade de Maputo, que podíamos até usar com a inteligência artificial, hoje já se usa isso, mas a pergunta que não quero calar, essas câmaras, o centro de funcionamento dessas câmaras está a funcionar, desculpa a redundância, não sabemos, porque os raptos continuam à luz do dia e não conseguimos em algum momento fazer o rastreio através dessas câmaras que foram montadas ao longo da cidade de Maputo. Mas o que eu quero dizer é que ele tentou correr atrás daquilo que é o prejuízo, apesar de não ter atingido. Agora ficam os desafios e aquilo que são as críticas, não é? Continua a questão da persistência e da criminalidade. Não conseguimos, apesar de tudo que a gente possa falar, os avanços em Cabo Delgado na questão do combate à insurgência, mas ainda continua a ser uma ameaça significativa esta questão da insurgência e do terrorismo, né? E a questão, temos muita criminalidade nas zonas urbanas, não é? Temos os sequestros e os assaltos, tudo isso ainda são ações que a gente consegue vivenciar ao longo do nosso dia. A questão da corrupção endémica e abuso na corporação, sabemos que a polícia muitas das vezes foi apontada como, digamos, um dos maiores centros de corrupção, não é? E é esta uma das críticas que se faz sobre a liderança de Bernardino Rafael, a questão da extorsão de agentes da polícia que perpetuam o cidadão, subornos, etc. E aquela questão dos abusos de direitos humanos que a gente vem falando todos os dias aqui ao longo do programa, o excesso de zelo que também já viemos falando aqui ao longo dos nossos programas. Então não há, no mandato de Bernardino, não conseguimos encontrar, digamos, uma responsabilização sobre esses abusos todos e tinha que fazer parte da gestão dele. A falta de reformas estruturais dentro da polícia, embora que o Bernardino Rafael tenha implementado algumas iniciativas positivas, mas ele foi incapaz de liderar reformas estruturais dentro da PRM, questões dos salários, falta de equipamento adequado, precariedade de condições de trabalho, etc, etc. Hoje a gente vê, vamos à esquadra, até papel é um problema, não é? Então são essas questões de gestão que também pecam neste mandato de Bernardino Rafael. E depois também, por último, temos a questão de gestão e protestos e as crises em que a própria corporação mostrou-se dificuldades em poder fazer frente a estas questões. E depois temos que ver que esta questão da exoneração de Bernardino Rafael marca o fim de um capítulo, mas também apresenta oportunidades para o nosso país e vai na sequência daquilo que é a tua pergunta, em que eu tenho que falar aquilo que são os desafios que Joaquim Silva vai ter agora no seu mandato, não é? Ele tem que olhar para aquilo que são as reformas institucionais, mas tem que ser reformas institucionais profundas, não é? Priorizar a formação contínua dos agentes, aumento de salários e melhoria de condições de trabalho. Tem que implementar a política de tolerância zero à corrupção dentro da corporação, implementar mecanismos rigorosos para a supervisão e responsabilização interna, investimento na tecnologia, ampliar o uso da inteligência artificial e aquilo que podia ser a supervisão digital para combater crimes complexos como a questão
dos sequestros. E depois também CIV tem que implementar dentro daquilo que é o seu mandato a questão do diálogo social, reforçar o policiamento. Isto é uma questão mesmo primordial, porque eu estou a falar da questão da criminalidade diante daquilo que são os bairros populosos e, acima de tudo, dos bairros de expansão, tanto em Maputo como em qualquer outro ponto do país, em que muitas das vezes só temos um posto policial ou uma esquadra e mais um posto policial para cerca de uma extensão enormíssima e para gerir uma população também de grande escala nesses bairros, e a polícia com falta de meios, sejam meios circulantes ou até meios que possam servir para combater o crime nessas zonas, também é uma dificuldade, porque muitas das vezes ou não tem viaturas ou só tem uma viatura. A polícia anda ali a pé e não consegue fazer o policiamento em uma zona extensiva como aquela. E também, por mais que passe por uma zona, vai andando por outras zonas, já não consegue voltar. E a criminalidade, acima de tudo, tem uma componente de vigilância por onde anda a corporação. Portanto, tem que haver um reforço de recursos humanos, tem que haver um reforço naquilo que é equipamento, sejam eles meios circulantes e entre outros, rádios, armas, algemas, pistolas, etc., para que, de alguma forma, a própria polícia consiga fazer frente àquilo que são os desafios que se apontam como dificuldade nesta questão da polícia. Portanto, esta questão do mandato do Bernardino Rafael foi, na essência, um reflexo das dificuldades sistémicas enfrentadas pela PRM, embora ele tenha mostrado empenho em certos aspectos que eu já aqui enumerei, não é? E não vale a pena estarmos aqui a repetir. Exato. Mas, no cômputo geral, pesou mais aquilo que são as dificuldades e a negatividade que foi elencado aqui tanto pelo Dr. Pangaia como do Mulungu, e Miduca aquilo que são os próprios feitos, mas não podemos ignorar aquilo que foram os feitos e a luta que Bernardino Rafael teve dentro da corporação. Exato, muito obrigado, Camilo de Silva. Eu volto ainda para o Dr. Mulungu. Dr. Mulungu, é exatamente isto que está a acontecer agora no atual governo de Chapo. Até falando no governo de Daniel Chapo, vamos olhar agora para a questão da formação desse novo governo de Daniel Chapo. E olhamos também, em paralelo, o Venâncio Mondlane está a criar aqui um governo sombra, assim que pode se considerar, como muitos acreditam. E sabe-se que na semana passada o Venâncio Mondlane ele veio a dizer que assinou o primeiro decreto do povo, como chamou decreto do povo. Como que olha para a viabilidade deste decreto do povo chamado pelo Venâncio Mondlane e também o sucesso do governo de Daniel Chapo neste quinquênio? Bem, antes de responder essa questão, eu queria exatamente tocar aqui a um aspecto que é importante, que o Camilo tocou, que é a cooperação que se calhar o Bernardino Rafael teve com as forças da SAMIM, que são as forças da SADC e as forças de Ruanda. É importante perceber que as forças da SAMIM não têm um espaço legal para ter uma cooperação com o Bernardino Rafael, porque o Bernardino Rafael é comandante da polícia, não é comandante do exército. Este papel fica ao Estado-Maior-General, não fica exatamente na alçada do comandante da polícia. E um outro porém, devemos questionar por que as forças da SAMIM entraram em Moçambique sem que nós tivéssemos declarado guerra. Devíamos ter declarado guerra a nível interno para as forças da SAMIM entrarem, porque a SAMIM ela é composta por forças armadas de cada estado que compõe a SADC. E inclusive também as forças de Ruanda. Não são forças do tipo assalto, como temos a UIR, que atua maioritariamente também em Cabo Delgado, que vieram para Moçambique. Se nós tivéssemos força do tipo assalto, como a UIR, aí sim caberia ao Bernardino Rafael também cooperar com essas forças. Mas nós tivemos
aqui forças armadas a atuarem dentro do nosso Estado moçambicano. E o outro, porém, é a questão do curso da polícia. A questão do curso da polícia, nesta passagem de Bernardino Rafael, não que tenha começado nesta passagem dele, mas agudizou-se. Esta formação da polícia passou a não ser patriótica, passou a ser negócio. Se nós visitarmos a esquadra, até a mais próxima que tivermos aqui, das instalações da televisão, vamos encontrar lá agentes que usam telefones topo de gama, usam viaturas de luxo. Devíamos questionar a partir daí qual é a capacidade financeira que um agente da polícia tem para usar um telemóvel acima de 100 mil meticais, uma viatura que gasta no mínimo diariamente 1000 meticais de combustível, tendo em conta aquilo que é o seu ganho. Então, esses são os pormenores que, peneirados, podem orientar, se calhar, o CIV ou o novo ministro que foi empossado para, de facto, combaterem a corrupção dentro da corporação, para conseguir a corrupção fora da corporação. Agora, voltando para a sua questão sobre governo sombra e o governo do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, é preciso perceber que esta questão do governo sombra, ela tem uma aplicabilidade em Estados democráticos. Em Estados democráticos, ela tem uma aplicabilidade no sentido de serve como se fosse um grupo de pressão. E é muito bem-vinda porque o governo do dia pega a estas ideias destes governos de sombra para, de facto, corrigir certas tomadas de decisões em processo, porque o governo de sombra costuma ter informações privilegiadas. Então, tendo essas informações privilegiadas, eles têm exatamente a precipitação de aparecer em público a entregar certas soluções para um problema que o governo ainda está a fazer aqui uma espécie de estudo. Então, usa-se muito a questão do governo de sombra em Estados democráticos para, de facto, corrigir algumas decisões do governo do dia. E numa outra vertente, o governo de sombra também serve como uma preparação de um campo fértil para um governo do próximo mandato. Ou seja, ali cria-se uma base onde tens ministros e esses ministros vão fazendo uma determinada pressão a um ministro proporcional. Ou seja, se nós escolhermos dentro do governo de sombra o Camilo como sendo o ministro da Saúde, ele vai fazer uma pressão ao ministro da Saúde do governo legalmente estabelecido no sentido de abrir um espaço para preparar-se para o próximo mandato. E ele, ao assumir no próximo mandato, já tem domínio do campo todo, porque passou ali nesta vertente da sombra, que é um governo paralelo, e de facto ganha uma legitimidade com facilidade. Então este é um exercício normal dentro do Estado democrático. E qual é o ponto negativo do governo de sombra? O governo de sombra, a parte negativa dele é essa capitulação, é essa busca incessante de informação. Então eles acabam obtendo informações sensíveis porque é tratado somente em governo, em sede de governo. Então isto começa a prejudicar de facto aquilo que é a funcionalidade normal do Estado, porque há informações sensíveis ou informações privilegiadas ou informações classificadas. Estas geralmente precisam conhecer um sigilo, e é este sigilo que faz com que o governo tenha uma dianteira em termos de determinado tipo de posicionamento ou de atuação de várias esferas na nossa sociedade. Agora, nós temos também uma funcionalidade, um governo de sombra dentro de um governo autoritário ou dentro de um Estado autoritário. É que ele, nessa vertente, funciona como uma ameaça. Então, funcionando como uma ameaça, ele costuma, de facto, abrir um espaço para ter o quê? Aquilo que são decretos presidenciais, porque esses decretos presidenciais, eles surgem numa tentativa de aquela franja da sociedade que ainda legitima o governo do dia, simpatize com esses decretos, ou seja, consiga se espelhar naquilo que esses decretos tentam relatar. É por isso que esse governo de sombra, em estados autoritários, emite certos decretos. E numa outra vertente, esta é uma forma de fazer pressão
popular, ou seja, busca-se um suposto poder emprestado pelo povo a esta entidade de sombra para se fazer pressão. E a esta pressão considera-se uma pressão popular. Para quê? Para buscar um diálogo com o governo do dia. E buscando esse diálogo, é preciso aqui criar um paralelismo entre aquilo que é o objetivo do governo sombra e desse governo autoritário. É verdade que eu, quando faço uma análise em termos deste governo sombra estar inserido num contexto democrático ou um contexto autoritário, eu percebo que ele tem mais umas características fora dessa inserção democrática, está dentro daquilo que é um regime autoritário, tendo em conta o contexto social e que nós atravessamos neste momento, porque o contexto social conta muito para a atuação deste governo sombra. As primeiras ideias que eu levantava e usava aqui a figura do Dr. Camilo como sendo um ministro da saúde fictício, isto funciona numa situação em que há uma situação estável social. Mas como nós não temos uma situação estável social, não temos uma funcionalidade do governo num ambiente de estabilidade, então esta questão de uma pressão popular, essa questão de uma busca de um diálogo a partir desta pressão, ela ganha mais efeitos. Então nós parecemos estar mais inclinados para uma vertente de um governo de sombra que atua sobre um regime autoritário. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Eu vou com o Dr. Pangaia. Dr. Pangaia, olhando para aquilo que o Venâncio Mondlane chamou de decreto popular, será que o Venâncio tem legitimidade de assinar um decreto popular, como se diz, se autoproclamar e tomar posse por si mesmo e criar um governo, tudo aquilo que nós podemos acompanhar? Será que ele tem esta legitimidade? E como, se tem essa legitimidade, como que funciona realmente essa questão de decreto? É o seguinte, esse é o resultado de nós não termos tido eleições justas, livres e transparentes. Havendo discórdia em termos de resultados que foram anunciados, deu lugar à autoproclamação de Venâncio Mondlane como sendo o presidente eleito pelo povo. E, por outro lado, o presidente que foi proclamado pelo Conselho Constitucional, ele também é presidente deste país. Então, neste momento, temos dois presidentes no país. Um, que é Daniel Francisco Chapo, reconhecido, portanto, proclamado e empossado pelo Conselho Constitucional, e o Venâncio Antônio Bila Mondlane, que se autoproclama presidente do povo. Cada um desses presidentes vai tirando medidas ou decretos que se dirigem ao mesmo povo. Tanto o presidente Daniel Francisco Chapo, proclamado pelo Conselho Constitucional, assim como o Venâncio Antônio Bila Mondlane, estão neste momento a dirigir o país. Aqui não podemos falar de questão de governo sombra, porque os dois, neste momento, estão a dirigir o país. Há medidas que foram anunciadas, o tal decreto de Venâncio Mondlane, que ele anunciou para a sociedade cumprir, dentre as quais medidas estão essas do não pagamento à portagem, não pagamento à água, reduzir o custo de energia, dentre vários outros elementos que ele aqui aborda. Onde que encontra força o decreto de Venâncio Mondlane? A força do decreto de Venâncio Mondlane encontra força em face das falcatruas que foram cometidas pelo governo cessante. Tantas vezes nós aqui reclamamos em relação aos custos altos da fatura da água e que muitas vezes a água nem sai nas casas, mas no fim do mês está-se a receber uma fatura com leituras inexistentes e para proceder o pagamento.
Para além disso, as tais leituras que se fazem, os valores que são cobrados, extremamente altos para aquilo que chamamos da água, que sem ela não há vida. O governo cessante não deu ouvido a isto e continua até agora a emitir faturas absurdas para a população poder pagar. A partir daqui, o decreto de Venâncio Mondlane tem força perante o povo, porque ataca aquilo que constitui a reivindicação da própria sociedade. Quando nós falamos de portagens na N1, uma estrada que é um farrapo, desculpa a expressão, mas estão lá colocadas as portagens para extorquir a sociedade depois de estragar as suas viaturas. E quando o Venâncio vem dizer que ninguém paga nas portagens, logo o seu decreto, mais uma vez, ganha força no seio da população, pelo fato da injustiça que está a ser aplicada aos automobilistas, que para além de poder estragar as suas viaturas, ainda tem que pagar por essa estrada que está a criar essa situação. Para além disso, estamos a falar da questão da inspeção das viaturas, que uma das coisas que diz que a partir de agora não pode haver inspeção das viaturas até que as estradas elas estejam em condições. Isso tem eco na população e, por conseguinte, a população está a aderir ao decreto de Venâncio Mondlane. E ao aderir esse decreto, ao cumprir esse decreto de Venâncio Mondlane, entra em contradição com aquilo que são as leis do governo considerado legítimo do dia. Então, como é que nós vamos poder sair desta situação? Daniel Francisco Chapo, tendo em conta que há esse cenário, era do bom tom que se efetivamente começasse a criar um novo concerto social, por forma a haver aqui um compromisso sério em baixar o custo da água, um compromisso sério de efetivamente deixar de cobrar as taxas de portagem enquanto a N1 não é reabilitada. Isso o Daniel Francisco Chapo tem que aparecer na sociedade para poder reconhecer essa questão, que não é justo que hoje na N1 esteja-se a cobrar taxas das portagens numa estrada que está naquelas condições. Seria bom que Daniel Francisco Chapo venha reconhecer isso e assine um concerto com a sociedade que, olha, nós vamos reabilitar ou construir de raiz a N1. Depois disso, nós vamos montar as novas portagens para que possa se cobrar. Outro compromisso é exatamente esse que, volto a repetir, essa questão da água. Entrar na empresa de águas, poder haver a veracidade dos custos que estão sendo cobrados em relação à água. Porque sem água não há ninguém que vive. E por que então ter aquelas cobranças absurdas? Para além disso, sabemos que existe aqui subsídio que o governo dá às empresas de água. As empresas de água não compram os produtos para tratamento da água. Quem financia isso é o governo. A própria reabilitação de raiz das condutas. Quem financia isso é o governo. Então, por que então em que, havendo esses subsídios todos na água, mas mesmo assim a água custa tão caro? Não é a empresa de águas que compra os produtos para o tratamento de água. Não é a empresa de águas que faz a construção dos sistemas de abastecimento de água. Os sistemas de abastecimento de água são construídos pelo capital público e entregue aos gestores para poder cobrar a água. Mas estamos a ter esses custos todos. Por quê? Então, há esse motivo todo. Enquanto Daniel Francisco Chapo não reconhecer isto e não poder assinar um novo concerto com a sociedade, vão existir esses dois presidentes e que dificilmente nós vamos poder caminhar para onde nós pretendemos. Outra questão, nós temos que perceber o descontentamento do funcionário público. Aquilo que está a decorrer neste momento na função pública faz com que a maior parte dos funcionários públicos adiram, cumpram
o decreto de Venâncio Mondlane. Olha, isso já é um recado para o Impisa, que é o atual ministro da Administração Estatal e Função Pública. Ele, como vice-ministro, assistiu os banquetes que se promovem na função pública. São promovidas reuniões desnecessárias. E nessas reuniões, no final ou no meio, são promovidos banquetes dentro dos próprios ministérios para um clube de amigos que se consideram conselhos técnicos, que se consideram conselho consultivo, que se consideram um grupo que está na decisão. E são esses grupos que quase todos os dias têm reuniões e são contratadas empresas de fornecimento de alimentos para esses grupos. Os outros funcionários vão aos ministérios trabalhar com a sua malumita, alguns até sem ela, sobrevivem com pão e badias, mas no momento do almoço, assiste-se esses grupos, esses clubes de amigos que dizem que estão a sair de uma reunião e vão entrar no refeitório a se alimentar. Os outros, sem nada, assistir isso dia após dia, com a justificativa de que aqueles ali estão numa reunião e no fim da reunião têm direito a esse banquete. Então, essa questão ali em Pisa sabe muito bem que essas coisas estão a acontecer, porque você foi vice-ministro e hoje é ministro, não eliminou isso quando era vice-ministro. Agora pode dizer que não, eu era vice-ministro, não tinha como poder eliminar essas coisas. Mas agora é preciso que você repense nisto aqui. Cria um descontentamento no ministério, haver funcionários que vivem de uma forma precária e estar a assistir clubes de amigos dentro da própria instituição, também funcionários, a poderem se beneficiar desses banquetes. Para além dos banquetes, são viagens absurdas que são programadas por esse grupo. Esse grupo, dia após dia, mês após mês, estão a viajar para as províncias, para fora do país, com ajudas de custos chorudos e ver os outros, pura simplesmente ali, a serem mandados a realizar coisas. E eles, pura simplesmente, voltam dessas viagens sem nenhum resultado, mas consumiram as ajudas de custo, fizeram de tudo, passagens aéreas, estão todo... Avalie quanto tempo que a maior parte dos funcionários de tais elites ficam no gabinete em cada fim do mês, por mês. Provavelmente vai encontrar que se calhar 2, 3 dias por mês é que está no ministério. O resto dos dias está nas províncias, está fora do país, e quando está dentro do próprio ministério, está a beneficiar dos banquetes. Que brincadeira é essa? Que todo funcionário está a assistir isso dia após dia, que em Pisa assistiu isso dia após dia. E hoje está aqui na função pública. Por favor, encontre mecanismos de poder evitar isso. Da mesma maneira que aqueles que estão na reunião, eles têm banquetes. O indivíduo, o funcionário que não está na reunião, também está a trabalhar. Por que esses estão na reunião, estão a ter banquete, e esses que também estão no gabinete não têm banquete? Por que não esses que estão na reunião, cada um trazer também a sua malumita, comprar também o seu pão com badia no intervalo e comer aquilo que está a acontecer com outro funcionário na mesma instituição? Essa dualidade de tratamento está a criar um transtorno fora da série nos ministérios. Exato. Então, só para finalizar, é importante que se evite esse tipo de tratamento desigual nas instituições públicas e saber que é esse tipo de tratamento que está a garantir com que Venâncio Mondlane hoje tenha essa popularidade, aceitação por parte de todos os funcionários. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Eu vou consigo, Dr. Camilo da Silva, olhando para aqui, para o que foi trazido à mesa do debate pelos dois painelistas. Qual é a sua posição em relação a estes dois governos? Bom, nós quando fazemos este paralelismo, né, entre aquilo que é o governo do presidente Daniel Chapo e este que acabamos por chamar governo sombra de Venâncio Mondlane,
não apenas vamos fazer a diferença de abordagens, mas também vamos olhar para aquilo que são as diferenças ou o confronto ideológico dessas duas polarizações, não é? Onde vemos aquilo que é o papel do Estado, propriamente dito, e a forma como as questões mais urgentes de Moçambique devem ser tratadas. Então, quando a gente faz esta comparação, não é? E olhamos para aquilo que foi o lançamento do decreto do povo, que foi chamado decreto do povo pelo Venâncio Mondlane, que de alguma forma, no meu entender, carrega um simbolismo político estratégico, porque de alguma forma o Venâncio Mondlane acaba, ele que lidera a oposição, neste caso acaba por se posicionar como aquilo que eu chamaria de uma alternativa, digamos, energética para o governo de Chapo, se for aproveitado, digamos, como deve ser, não é? Neste caso. Se nós olharmos para aquilo que são as abordagens, digamos, gradualistas de Daniel Chapo, não é? Vemos o contrário no Venâncio Mondlane, que ele adota um discurso muito populista e, acima de tudo, um discurso que confronta aquilo que são as decisões do governo, não é? E ele traz, muitas das vezes, propostas e ignora totalmente as limitações práticas daquilo que é o cabimento orçamental do Estado. Ele, quando faz as suas abordagens, não olha para questões orçamentais, porque não tem o que olhar, não é? Ele tem a liberdade de confrontar da forma que ele quiser, sem olhar para aquilo que se tem na mão, e ele explora muito aquilo que são as emoções da população, não é? Pois quem sofre mais qualquer, digamos, de discriminação e até falta é a própria população, e ele acaba por explorar este campo. Então, quando eu olho para aquilo que são as características deste dito governo de sombra, olho para a questão do populismo e uma ação direta que Venâncio usa naquilo que eu chamaria de descontamento popular como base para propor medidas radicais, não é? Apelando diretamente, porque ele faz um apelo diretamente às massas, àquele que sofre na prática, né? E este, por exemplo, um exemplo concreto é este lançamento deste decreto que nós vemos. E depois nós temos uma coisa que o Venâncio faz muito bem, que é a crítica constante ao Partido Frelimo, não é? Ele faz denúncias das falhas tanto do partido como do governo, não é? Mas ele peca num aspecto porque carece de propostas detalhadas sobre como implementar as suas ideias, não é? E Venâncio tenta apresentar-se como uma ruptura com o passado. Ele traz uma nova abordagem, então ele simboliza aquilo que é a renovação, não é? Utilizando, por exemplo, o povo como ele usa o povo como instrumento contra, digamos, o sistema, não é? E isto acaba de alguma forma por galvanizar o próprio povo a fazer ou a insurgir-se com o que quer que seja, como nós vimos, e acho que há de ser o tema a seguir da questão da abertura das portagens, não é? Agora, nós também não podemos ignorar esta questão do decreto do povo, não é? O que significa esta questão do decreto do povo de Venâncio Mondlane? Nós temos que ver que, antes de tudo, é um movimento político, não é? Que, no meu entender, tem um alto simbolismo. Ele busca representar e materializar tudo aquilo que é o desejo popular naquilo que diz respeito às mudanças, e atua diretamente como uma crítica naquilo que eu chamaria lentidão e a burocracia que o governo, que Chapo herdou, daquilo que o governo, da herança que o Chapo tem, não é?
Então nós temos que olhar também para aquilo que são os elementos centrais deste decreto. Este decreto acaba de alguma forma dar um empoderamento popular. Queiramos ou não, ele carrega uma mensagem de que o povo deve ser o verdadeiro protagonista das decisões políticas. Está lá no decreto. A resposta à insatisfação, ele explora a frustração do povo como a falta de resultados tangíveis e posiciona-se como soluções imediatas para aquilo que são os problemas profundos, não é? E Venâncio faz, através deste decreto, um marketing político sem igual, não é? Apesar deste decreto não ter uma força legal ou real, digamos, viabilidade prática, mas este decreto tornou-se uma ferramenta poderosa de marketing político para ampliar aquilo que é a imagem de Venâncio Mondlane e que o povo o intitula defensor do povo. Então tem que haver, por isso é que eu estou a dizer, se capitalizado tudo isto que simboliza este governo sombra, pelo governo de Daniel Chapo, nós vamos ter, de alguma forma, aquilo que será um super governo de Moçambique, não é? Agora, nós podemos, como eu estava a dizer, se olharmos para esta questão deste decreto, não é? Ele revela uma falha daquilo que foi a governação passada, toda, porque não podemos ainda fazer uma avaliação de Daniel Chapo, mas vamos ver que ele traz aquilo que foram falhas de governação passada e depois conecta-se emocionalmente com a população, através deste decreto, não é? E ele, Venâncio, explora muito bem este populismo, não é? Agora, o governo de Daniel Chapo tem que ter uma comunicação mais efetiva para poder fazer frente a isto tudo, não é? Tem que melhorar, e isso já tínhamos falado aqui, na comunicação de tudo que é instituição do Estado, tem que ter mais aproximação popular, não é? Criar canais de diálogo com a população para entender tudo o que é demanda e adotar aquilo que são políticas públicas para esta população. E depois também tem que fazer reformas visíveis, priorizar ações que tenham impacto direto e imediato na vida das pessoas, não é? Agora, fazendo assim uma análise final disto tudo que eu acabei de falar e fazendo o paralelismo entre Chapo e Venâncio Mondlane, na essência, nós temos que ver que aqui há um embate de pragmatismo e populismo. Enquanto que Daniel Chapo carrega aquilo que é o peso da governação, não é? E uma herança desastrosa, não é? Venâncio Mondlane explora tudo aquilo que é falhas de sistema para poder alimentar aquilo que é a sua narrativa, não é? No entanto, nós temos que perceber que a solução, nós temos que ir atrás da solução disto tudo, exato, em vez de estarmos aqui a falar desta questão. Então, nós temos que ver que a solução passa por não só por discursos e decretos simbólicos, mas é preciso construir uma visão de Moçambique a longo prazo. É isto que nós estamos a esquecer, que una o nosso povo do Rovuma a Maputo e que responda às necessidades do presente e, no entanto, tudo o que a gente for fazer agora não pode comprometer aquilo que é o futuro da nossa nação. Exato. Desculpe, só para acrescentar. Volto mesmo consigo, professor Dr. Pangai. Eu queria que fizesse a menção, esteve aqui a falar muito sobre a questão da força do decreto do Venâncio Mondlane, sobretudo acabou mencionando a questão das portagens e nós acompanhamos ontem mesmo a reabertura das portagens e houve uma manifestação e também houve um contingente policial na N4 na portagem de Maputo. Gostaria que olhassem para estas situações, qual é a implicação para o atual governo, a questão da reabertura das portagens e também porque a Troika anunciou um outro financiamento de mais de 200 milhões de rands para poder financiar ainda a estrada N4 para a construção para a melhoria, né, de infraestrutura nessas estradas. Como que olha para estes todos os acontecimentos? O governo faz alguma coisa e
por outro lado, há uma resposta imediata por parte da população, melhor aqueles que simpatizam com o Venâncio Mondlane? Sim, olha, é assim, a TRAC, que está a reabilitar as estradas, ou está a fazer a gestão da N4, ela está ao serviço dos sul-africanos, porque eles estão interessados em explorar aquela via no concernente ao escoamento das mercadorias que fazem parte da economia sul-africana. Mas, em contrapartida, de alguma forma, os moçambicanos também usam aquela estrada. Mas se puder procurar ver em termos de balançar os maiores ganhos na N4, se são dos moçambicanos ou dos sul-africanos, obviamente nós vamos ver que os sul-africanos precisam mais da N4 do que nós, os moçambicanos. Então, é nesse contexto em que, em algum momento, nós não podemos nos enganar tanto em relação aos investimentos que a TRAC faz para a reabilitação da N4. E não podemos nos enganar que é ao acaso que a TRAC está a reabilitar aquela estrada. Ou é uma doação para uma circulação melhor dos moçambicanos. Não tem nada a ver com isso. Maioritariamente, eles precisam da N4 para poder usar o porto de Maputo. Então, aqui, antes da abertura, da reabertura, aliás, daquela portagem, sobretudo do coisa Maputo, Matola-Maputo, era necessário que se pudesse esclarecer, aliás, assinar um novo concerto social com a população. O Chapo deu um passo importante. No seu discurso de empossamento, reconheceu publicamente os erros cometidos pelo governo cessante e prometeu poder corrigir esses erros. No entanto, a população não acredita, porque os outros presidentes também estavam no mesmo discurso de que vai haver mudanças, mas as mudanças nunca vieram. Então estamos aqui perante um dilema. Mesmo aquilo que o Chapo está a dizer neste momento, de que eu vou mudar isto, vai fazer isto, mas é o mesmo que os outros presidentes fizeram. Inclusive, o Filipe Jacinto Nunes foi muito longe a dizer que o povo era meu patrão. Mas o que nós vimos no meio disto? Então, em face desses discursos, o Chapo hoje pode ele estar a falar aquelas promessas a sair no fundo do coração dele, mas já não tem crédito por parte da população em face daquilo que aconteceu com os outros presidentes que saindo do mesmo partido. Então, o que tem que se fazer aqui perante esse dilema em que Chapo promete corrigir e trazer uma nova era e a população não acredita nas tais mudanças que ele... Neste momento, Daniel Francisco Chapo deve trazer evidências, provas de que efetivamente vai haver mudanças aqui. Colocar coisas práticas, como por exemplo esses pontos que ele obteve agora por remover Bernardino Rafael. Muita gente está feliz nisto. Então, é preciso, quando nomeia o Conselho de Ministros, traz novas caras. Também foram outros pontos que Daniel Francisco Chapo obteve de uma parte da sociedade. Então, atos desta natureza são esses que podem, de certa maneira, a população paulatinamente começar a acreditar nas reais mudanças, na idoneidade do Daniel Francisco Chapo. Porque os outros não cumpriram com os seus compromissos. E a população tem motivo de não aceitar as mudanças que Daniel Francisco Chapo está a prometer hoje à sociedade.
Então, para uma saída tranquila desta natureza, ele não devia mandar pagar as portagens agora, antes de poder assinar um novo concerto com a população. Da mesma maneira que Daniel Francisco Chapo tem que entrar nas empresas de água para poder baixar o custo da água muito rapidamente. A população paulatinamente vai começar a acreditar no discurso de Chapo. Enquanto os discursos do Chapo não se fazer sentir no bolso do cidadão, no prato do cidadão, Daniel Francisco Chapo vai continuar a dizer que eu vou mudar, a sociedade nunca vai acreditar nisto e o que vai acontecer são esses desmandos que vão ocorrer, travar a governação dele e é capaz de terminar este ano todo sem fazer absolutamente nada para logo a seguir começar já a pensar no outro mandato sem ter feito nada. E aí vai haver muitas dificuldades para o Partido Frelimo poder conseguir um novo mandato. Então, é nesse contexto em que nós temos, por exemplo, agora ele nomeou um novo comandante-geral da polícia. E esse comandante-geral já fez bujardas em Nampula, já fez bujardas na Beira. O que esperamos dele? Vamos dizer que, ok, ele fez aquelas bujardas pela lealdade que ele tinha com o presidente da República, ou com Bernardino Rafael, na altura. Agora vamos tentar acreditar numa mudança por parte dele. Olha, como agora temos um novo chefe, o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, provavelmente ele vai continuar a ser leal. Então, se esse senhor voltar a cometer aquelas barbaridades que teve na Beira e na Pula, quando o comandante provincial voltar a cometer, então vamos dizer que novamente ele está a cumprir o seu comandante em chefe, que é o Daniel Francisco Chapo. Exato. Então, tem que haver evidências aqui em mudanças de atuação da PRM daqui para frente. Essas práticas é que vão paulatinamente garantir com que a população ela possa poder acreditar, crer naquilo que Daniel Francisco Chapo está a dizer agora, nas mudanças que devem proceder. Exato, muito obrigado, Dr. Pagaia. Dr. Mulunco, eu vou consigo mesmo. Nesses todos os problemas que nós acompanhamos desde ontem, já foram propostas algumas soluções e também gostaríamos de ouvir na opinião do Dr. Mulunco o que acha como proposta para que Moçambique possa sair neste atual cenário. Bem, antes de avançar com isso, eu ouvi aqui que o Venâncio está a usar o povo como instrumento contra o sistema. Eu discordo porque acho que o povo é que está a usar o Venâncio como instrumento contra o sistema. É só vermos que a maioria das medidas, tanto das manifestações e principalmente essa questão do decreto, isso tudo foi algo que o Venâncio Mondlane foi recebendo por parte da população, no sentido de que, olha, devia-se adotar uma medida do género, a questão do modus operandi das manifestações, quando víamos as buzinas, o hino nacional, era tudo proposta da população. Então, a população, boa parte ou parte da população tem usado, de facto, o Venâncio Mondlane como esse instrumento contra o sistema. É verdade que aqui temos um detalhe. O detalhe é que tem uma figura que é o Venâncio Mondlane que tem a capacidade de capitalizar esta simpatia que o povo tem para com ele e usá-lo ao seu favor no sentido de capitalizar mais a sua imagem enquanto político. No sentido disso, olharmos para o Venâncio de hoje, ele de facto já conseguiu aqui em boa parte conquistar vários corações e várias mentes a nível nacional. E se as eleições fossem amanhã ou hoje, o Venâncio Mondlane, obviamente que seria o vencedor. Agora, tem aqui a questão que coloca das portagens e os conflitos que nós vimos, esta questão da polícia e a população. Aqui há particularidades. E essas particularidades, eu acho que não podemos olhar
para as pessoas que não querem pagar a portagem ou as pessoas que impedem a funcionalidade normal da portagem como sendo simpatizantes do Venâncio. Porque há pessoas dentro daquele grupo todo que votaram em outros partidos, há pessoas que também não votaram. Ou seja, as pessoas sentem que as portagens, elas em parte, lhes prejudicam. Então é por isso que não estão a pagar o valor das portagens. Mas isso tem uma explicação. Foi politizado a questão das portagens quando a Revimo apareceu e construiu as portagens que estão todas elas cercando as saídas principais da cidade de Maputo. E isso tem uma devida explicação. É que a sua funcionalidade foi imposta. Então, sendo ela imposta, a questão da Revimo, não há aqui capacidade de desassociar as empresas, porque a TRAC ela é legítima o trabalho que está a fazer. A TRAC tem questão de manutenção de toda ela, a N4 até Ressano Garcia. E você usando a N4 é preciso pagar pelo serviço. Então, mas como estamos nessa politização, nesta bolha de politização da questão portagem, ela não foge muito disso, acaba fazendo parte deste pacote. Então, o que aqui podia, se calhar, se orientar a TRAC, que ela devia ter a capacidade de ter o controle dos timings, porque este não é o momento certo para voltar a funcionar uma portagem a nível do país ou a nível das proximidades da cidade de Maputo. Porque a questão das manifestações ela ainda é muito fresca. A questão de injustiça social ela ainda é muito fresca na cabeça das pessoas. É só perceber ou buscar o slogan dessas manifestações. Este país é nosso. As pessoas sentem que este país é nosso porque não devem pagar uma portagem. Então, era preciso que a TRAC compreendesse isso. É verdade que está a ter prejuízos enormes, mas por uma questão de salvaguardar as infraestruturas que a TRAC tem, na zona de Luís Cabral ou Maquinag, devia compreender que este não é um momento crucial. Agora, tinha que esperar um momento em que temos uma estabilidade política no país para voltar a TRAC a funcionar com normalidade. O que nós estamos a percorrer é um caminho no qual poderá se destruir as infraestruturas da TRAC ou poderá se impor novas taxas à TRAC por parte da população. Ela dizer, olha, vão cobrar, mas nós queremos impor taxas. Então, este momento não é o timing correto. Agora, por parte do governo, do Daniel Francisco Chapo, é preciso que também haja moderação em termos de discursos. É preciso que haja muito controle em termos da linguagem que vai se usar, porque estamos numa situação sensível. E esta situação ela envolve, em parte, um jogo de palavras extremamente controlado. Eu vou dar aqui um exemplo. O Venâncio Mondlane falou de a cada manifestante morto, também isto deve significar um polícia morto. Então, aqui temos duas variáveis. Uma variável independente e uma dependente. Então, a variável independente é este do manifestante, ou seja, o manifestante, ele, enquanto estiver a fazer a sua manifestação, se ele não for morto, não vai ter uma consequência direta ao polícia que detém o monopólio do uso da força. Mas, se este polícia atacar esse manifestante, como consequência, ele pode atacar o polícia. Em parte, este tipo de pronunciamento serve como um método dissuasório, ou seja, dissuadir o polícia para não usar o uso excessivo da força contra o manifestante. Então, o jogo de palavras entra onde? Nós tivemos o posicionamento do presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Ele pronunciou-se nos seguintes termos. As medidas, elas são positivas, mas em parte elas são um pouco estranhas. Acho que foi este termo que usou, porque a cada manifestante morto deve morrer um polícia. Ou seja, a partir desse momento, ele passa a assumir que está do lado da polícia. Então,
é o jogo de palavras. Ele devia demonstrar com as suas palavras que ele, como presidente da República, é presidente tanto do polícia, é presidente tanto do manifestante. Então, nenhum deles deve ser morto. Então, isto significaria que o Daniel Chapo devia ter dito que não, nós vamos orientar a polícia, nós vamos fazer o nosso devido trabalho e vamos também sensibilizar os manifestantes para que estes não ajam de um modo em que a polícia os conotem como sendo pessoas que ameaçam a segurança ou a ordem e tranquilidade pública, mas a polícia também deve controlar os seus ânimos e esta polícia deve ter a capacidade de perceber que os manifestantes são indivíduos que no final do dia nós pertencemos a eles, ou seja, a esta sociedade. Depois do trabalho feito, a polícia tira a farda e regressa à comunidade. Então, este é o jogo de palavras em que devia, se calhar, na minha percepção, o Daniel Chapo ter se posicionado nesses termos e não em palavras que se perceba que ele está mais a se vitimizar perante a esse tipo de posicionamento de Venâncio Mondlane. Então, para nós termos uma situação política estável, é preciso que quem detém esta possibilidade ou esta capacidade, que é o presidente Daniel Francisco Chapo, convide o Venâncio Mondlane para uma mesa de negociação e outros atores interessados neste diálogo, para conhecermos aqui um desfecho favorável disto, porque ninguém está interessado em ouvir um suposto governo de sombra, em ouvir que os polícias tiveram que ir se amontoar na portagem da TRAC para que ela possa funcionar. Isso não reflete ou não transparece uma boa imagem para toda ela uma comunidade. Quando um serviço, para ela funcionar, precisa de uma presença descomunal de força da polícia, isto demonstra, em parte, que nós estamos inseridos num Estado onde temos um governo autoritário. Então, é preciso eliminar isto. Mas eliminar isto é uma compreensão além daquilo que são os nossos interesses particulares. É uma compreensão daquilo que são os interesses de toda uma nação. E compreender que, como nação, nós precisamos que haja uma restauração do tecido social, que haja aqui uma funcionalidade do Estado num ambiente pacífico. E para que isto aconteça, é preciso que nos junamos, é preciso que sentemos como moçambicanos e possamos engolir o nosso orgulho e possamos nos posicionar numa mesa negocial. Há aqui uma particularidade que o Camilo levantou e muito bem. É que o Daniel Chapo tem um background tão histórico em termos de partido. E o seu partido é conotado muitas das vezes por causa dessas falhas. Mas sem comete falha quem trabalha. Agora, ele tem essa desvantagem histórica. Agora, o Venâncio Mondlane não tem uma desvantagem histórica, tem essa vantagem de ter sido alguém que apareceu como quem, de facto, podia tirar este barco dessa tempestade. Então, era preciso compreender que quem levou o barco ao alto mar até encontrar essa tempestade deve participar também para puxar o mesmo barco para uma margem e encontrar aqui também um bom horizonte. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Dr. Camilo, eu gostaria que desse as suas contribuições como proposta de solução para eliminar esses todos os problemas que o país se encontra, sobretudo. Acabamos de acontecer o mesmo que eu expliquei para os outros painelistas, tanto como o Dr. Pangaia e o Dr. Mulungu, e também deixasse ficar aqui as considerações finais para o término do programa. Bom, falamos sobre esta questão da portagem, essencialmente, vamos debruçar e, de alguma forma, nós temos que fazer uma reflexão sobre esta questão da gestão desta situação, não é? Porque nós estamos numa questão de crise e esta crise tem que ser tratada como uma crise, não como se fosse um problema, um mero problema emergente, imediato, não é? E eu acho que a TRAC pecou por aí quando anuncia esta medida de reabertura da portagem, sem, no entanto, perceber que ficou um tempo considerado ou considerável sem estar a funcionar. E por que não funcionava? Está aí a questão. Por que não funcionava? Não era por vontade da TRAC ou porque estava em manutenção? Não.
é porque as populações daquela zona não deixavam a empresa funcionar. Por que não deixavam a empresa funcionar? Porque elas não veem resultado da funcionalidade da portagem naquela zona. Primeiro, economicamente, o que é que aquela portagem naquela zona traz para a população? Está aí a questão. Agora, nós temos que perceber que este descompasso, não é, entre as políticas públicas e aquilo que são as reais necessidades da população, não é, acabam por nos trazer aquilo que são abordagens mais inclusivas que nós temos que ter, em tanto como aqueles que participam das políticas públicas e em tanto como aqueles que exercem a sua atividade econômica. E é aí que está a faltar o peso, nós temos que tratar esta questão. E no meu entender houve uma falha muito grande da instituição, tanto da instituição como do Estado, né, que regula esta questão, que é a falta de uma, digamos, consulta popular daquela zona. Para mim pecou por aí. Não é? Esta questão do diálogo prévio e acima de tudo das consultas populares, apesar de haver muito questionamento a partir daí e a legitimidade até da permanência das populações naquela zona, porque em tempo já foram retirados, já foram alojados noutro lugar, etc, etc, muitas coisas. Mas, facto, a população está ali. Este aqui é o facto, independentemente disso, não é? Então nós temos que perceber da população, não é, o que é que motivam estes protestos. Porque nós podemos estar aqui a fazer um paralelismo com o Venâncio, com as políticas, etc. Se calhar não é isso. Se calhar não é isso. Então eu estou aqui a fazer questionamentos, a levantar questionamentos que sejam de desconhecimento nosso, como até se calhar daqueles que exercem as políticas públicas, até da instituição que está a fazer a sua atividade naquele local, não é? Então, nós também encontramos aquilo que poderíamos chamar dos desafios de comunicação governamental sobre aquilo que são os benefícios que estas portagens, não estou a falar só desta daqui, mas vamos falar num cômputo geral, dos benefícios económicos dessas portagens, né? Porque eu acho que muitos dos cidadãos não percebem o impacto positivo, não é, que estes recursos poderiam ter, mas é preciso que haja uma prestação de contas em relação à funcionalidade disto e as taxas que essas empresas arrecadam na sua aplicabilidade. Agora, esta pressão social, temos que perceber se é legítima, né? Se está legitimada esta pressão social, não é? Quando se anuncia a abertura das portagens, sem, no entanto, vermos essa questão das concessões visíveis ou medidas paliativas, pode ser interpretada como uma postura de insensibilidade, não é? Não há falta de sensibilidade de quem de direito, não é? E não percebe a questão das dificuldades das populações que vivem ali perto, não é? E isto acaba por, de alguma forma, minar ainda aquilo que é a confiança da população para com o governo, não é? Agora, nós podemos apresentar aqui propostas e até soluções para que acabe com este tipo de situação. Temos que encontrar critérios claros e justos, não é? Temos que revisitar aquilo que são as políticas das portagens para garantir que as taxas sejam, como estava a dizer, o Mulungo, para que as taxas sejam proporcionais e compatíveis com a realidade económica da população, não é? Podem até criar-se isenções, neste caso, descontos para transportes locais, estudantes, trabalhadores, etc. Sei lá. E a questão da melhoria de transparência também é muito importante. É isto que o governo Daniel Chapo, nós tentamos empurrar tudo para o Chapo, porque o Chapo não está a fazer, mas o Chapo nem tem 2 semanas. Então nós não podemos
nós temos que perceber que isto tudo é uma herança. Não podemos olhar para o Chapo porque ainda não fez. Não tem 2 semanas. Então, temos que olhar para aquilo que é a herança que ele está a ter, encontrar e apresentarmos soluções que ele, se calhar, está à busca neste momento para implementações concretas e mais num curto espaço de tempo. Não é? Eu acho que tem que haver uma implementação de melhorias de prestação de contas para mostrar aquilo que são as receitas das portagens e o que é aplicado para manutenção e até para a expansão da própria infraestrutura rodoviária, né? Sim. E esta questão da publicação regular de relatórios pode ajudar até de alguma forma a reduzir esta questão da desconfiança. Tem que haver, de alguma forma, eu sei que está mais... Temos que falar, as pessoas falaram muito aqui. Exato. E eu, por último, é que estou a sofrer aqui uma pressão. Tem que haver aqui um investimento em infraestruturas alternativas. É o que não há. Ou você passa dali, ou vais para o engarrafamento terrível na 2M. Então tem que haver isso, construir vias secundárias gratuitas para as comunidades não poderem arcar com as despesas das taxas das portagens. A criação, se calhar, de um fundo rodoviário, isso também pode ser uma solução. Parte das receitas arrecadadas ali poderiam ser destinadas a um fundo para subsidiar custos de transporte para os mais vulneráveis. Por exemplo, é uma medida que pode ser estabelecida pelo governo Daniel Chapo. O reforço, isso é muito importante, o reforço do diálogo social, né? Tem que haver fóruns, digamos, regulares de consulta com transportadores, associações, as comunidades, sindicatos, para mover esta questão da participação inclusiva, não é? E, por fim, em jeito de conclusão, já que o meu amigo aqui está, temos que perceber que esta reabertura das portagens simbolizou, no meu entender, um teste de resiliência em relação entre aquilo que é o governo e aquilo que é a posição popular, né, dos cidadãos. E este episódio demonstrou a importância das políticas públicas que equilibram as necessidades de arrecadação com proteção social e econômica da população. Sem um diálogo aberto e soluções criativas, o risco de novos protestos e crises sociais permanecem iminente. Isso é infalível. O governo deve ver esta situação com mais urgência possível como uma oportunidade para cumprir aquilo que foram as falhas, não é? Fortalecer aquilo que é a sua credibilidade e construir modelos de gestão rodoviária mais justas e sustentáveis. Eu termino por aqui, mas como é a minha última intervenção, não é? Estás a fechar o programa. Exato. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Eu queria dar os parabéns ao município de Maputo na luta contra aquilo que foi o lixo exagerado que estava na cidade de Maputo e combateu aquilo que foi a visão do presidente do município em pedir ajuda em meios circulantes ao município de Chimoio. Foi crucial porque havia um braço de ferro muito grande, para além das questões de crise, essas manifestações que impossibilitavam dos carros circularem, também havia a questão que existe um impasse entre as empresas que já mantinham o contrato com o município de Maputo, por causa dos atrasos de pagamento, as dívidas que tinham e as novas formas contratuais que estavam a ser propostas. E também houve, de alguma forma, uma visão da gestão municipal em abrir um concurso público. As empresas que já fornecem serviços ao município podem participar, mas os modelos são outros. Isso foi para mim uma visão muito grande, porque a pressão que o município estava a sofrer dessas empresas era muito grande para fazer face àquilo que são os resíduos sólidos que são, digamos, consumidos pela cidade de Maputo. Portanto, parabéns ao município de Maputo por poder, de alguma forma, num curto espaço de tempo, resolver o problema do lixo na cidade de Maputo. Exato, muito obrigado, Dr. Camilo da Silva. Eu vou para o Dr. Pangaia. Em jeito de últimas considerações, por favor, tenham o espaço para... Não, muito obrigado. Apenas só para poder receber o parabéns do Camilo da Silva, município de Maputo. Eu volto ainda a chamar, a exortar ou a exigir que o município de Maputo deve colocar a chapa das obras que estão a decorrer na cidade de Maputo, indicando claramente a duração daquelas obras, o custo daquelas obras.
É importante que isso aconteça. Isso está dito no curso. Quando é o próprio município, aquele que é detentor da legalidade dentro do município de Maputo, e não faz isso, como é que vai exigir aos munícipes nas obras que eles vão poder realizar? Porque são sempre exigidos a colocar chapa da obra. Mas as obras na cidade de Maputo, no município de Maputo, estão a decorrer sem indicação da chapa de obra. Se existe, então está num lugar escondido que dificilmente ninguém consegue ver. Então são chamados muito urgentemente a colocar a chapa de obra ali. Nós queremos saber quanto tempo que aquelas obras vão ter, que também é para podermos começar a pensar naquilo que é a circulação, porque está a ser difícil circular na cidade de Maputo com aquelas obras, com multidão de gente. Eu não acredito muito que aquela gente toda seja aplicável naquelas obras. De manhã você encontra uma multidão de pessoas a abrir uma pequena cova ali assim para fazer a obra. No fim do dia você há de ver qual é o evoluir da obra naquela quantidade de pessoas que está lá. Você não consegue notar. Ok, eu só estava a tentar a outra face da moeda de parabenização do município de Maputo por o Camilo da Silva. Como jeito final, então vamos aqui na questão do Código das Recomendações. Eu volto novamente a poder dar recado ao INPISA, Ministro da Administração Estatal de Função Pública, para poder rever a questão dos banquetes, rever a questão das ajudas de custos, criar condições de equidade de tratamento entre os funcionários, promover a progressão de carreira que terminou em 2012 até agora. Não há progressão de carreira na função pública. Muito urgentemente essa situação deve acontecer, e isso que eu estou a falar, INPISA conhece muito bem, sabe e conhece dessas coisas, que até também participou nesses banquetes, participou nessa questão das ajudas de custos, participou nessa questão de desigualdade de tratamento de funcionários, participou nessa questão na ausência de progressão de carreiras. Então, INPISA leva consigo essas situações, dentre outras, que tem coisa. Em relação a João Machombe, Ministro de Transportes e Comunicações, veja mais um escândalo que ocorreu nas linhas aéreas de Moçambique. As linhas aéreas de Moçambique, a nossa companhia de bandeira, vem nos dar vergonha acima de vergonha. Em 2024, janeiro de 2024, a LAM alugou um Boeing da Indonésia, um Boeing para carga. O Boeing chegou em Moçambique em janeiro, foi parqueado no aeroporto de Mavalane, mas esse Boeing não tinha documentação necessária, o registro necessário para poder circular no país. Ficou parqueado no aeroporto de Mavalane de janeiro de 2024 até que dia 18 de janeiro de 2025, o Boeing foi devolvido à Indonésia. E cada mês a LAM esteve a pagar aluguer desse Boeing. O total que a LAM pagou pelo aluguer desse Boeing foi de $1.116.000. Pagou sem ter utilizado absolutamente nada daquele avião. O avião regressou, foi devolvido à Indonésia. Por quê? Boeing, das alterações que fizeram esse Boeing para fazer o transporte de carga, porque a LAM alugou esse Boeing para fazer transporte de carga ao nível nacional. A Indonésia fez alterações naquele Boeing, mas, no entanto, essas alterações não foram comunicadas à companhia que fabricou esse Boeing. E, por conseguinte, quando solicitaram o registro daquele Boeing, a Boeing não reconhecia que aquele Boeing era para transporte de carga. Continuava ainda como transporte de mercadoria. Daí que não voou em nenhum mês, 12 meses a pagar aluguer daquele avião, e o avião foi devolvido. $1.116.000 deitado fora. Há dias estávamos a ver POS que andavam no bolso de pessoas, na LAM, a transferir valores, e agora estamos a ter esse escândalo. João Machombe, esse é outro recado que tem que ter. Tem que levar na manga João Machombe. Esse governo aqui, a população vai vos auditar. Nós não vamos permitir que vocês estejam lá a passear a vossa classe. Aliás, o Daniel Francisco Chapo, disse isso, de que aqui vão permanecer de acordo com o desempenho, de acordo com as competências. Quem não apresentar isso
vão orgulhar-se por serem ministro por 1 mês, 2 meses e depois deixar. Os outros estão aí à espera. Então é importante que se coloque essa questão. Em relação ao presidente Daniel Francisco Chapo, um recado, um aconselhamento. É melhor evitar entrar sempre na imprensa. Vai à imprensa, em último caso, já tem esses governantes que nomeou. Cada um deles vai responder o seu setor. O presidente Chapo só vem para poder apagar o fogo quando vê que o seu ministro do setor XYZ está aí a dançar um baile. E você já terá nessa altura visto quais são os nuances em como é que você vai responder aquele assunto. Só assim é que tem que vir na imprensa. Por quê? Olha, cada palavra que for a lançar na imprensa vai ser milimetricamente analisada e em algum momento até inverter para alimentar o atual cenário que nós vivemos. Mantenha-se no gabinete, dê orientações aos seus ministros, faça viagens necessariamente, aquelas necessárias, tecnicamente necessárias, mas dê responsabilidade ao governo, aos ministros que nomeou para poder responder quando forem auditados. Evite, de qualquer forma, ir à imprensa, porque, como pode ver, a interpretação que houve sobre essa medida de olho por olho, dente por dente. Vi aqui o Camilo não quis cumprir essa ordem, porque eu, quando na hora do coisa, da apresentação, eu esqueci o nome dele, mas mesmo assim ele não deixou de citar o meu nome. Então mostrou claramente que ele não vai cumprir aquilo que são os decretos do Venâncio. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Dr. Mulongo, vou pedir desculpas, vou lhe dar apenas 30 segundos para considerar as últimas palavras e para podermos fechar o programa. Já estamos mesmo em passos derradeiros. Bem, em jeito de últimas palavras, eu acho que a TRAC tem que ver a situação das populações que vivem nas redondezas da portagem. Temos ali a população do Lingam. A população do Lingam, se quer atravessar até a zona de Maquinai, tem que pagar portagem. Se quer ir à junta, tem que pagar portagem. Então, tem um uso do troço muito reduzido para poder ali pagar a portagem. Eu acho que tinha que se criar ali uma via alternativa para quem sai do Lingam, da Estrada Velha, para poder aceder a N2. E isso podia-se fazer também para a população que está na zona de Casa Branca e companhia, porque isto é de direito. As pessoas têm que circular sem poder se sentir elas pressionadas a, de facto, pagar algum valor de uma forma em que elas achem que é indevida. Um pontinho só para fechar é a questão da apresentação dos governadores. A maioria dos governadores são antigos. Não havia necessidade de lhes apresentar à população, a população já os conhece, salvo 2 governadores que são novos, esses sim havia essa necessidade. No momento de crise como este, devemos evitar esbanjar valores em coisas como a apresentação. Se a população votou, de facto, é porque sabe que aquela figura ali é que vai lhe representar. Não há necessidade de ir apresentar um Daniel Francisco Chapo à população. A população votou nele porque o conhece, sabe quem ele é. Então, temos que começar a observar essas coisas desnecessárias para o nosso Estado e principalmente para este novo ciclo que está a começar. Exato, muito obrigado. Também agradecemos de igual modo ao nosso realizador, Emanuel Júnior Rondal, e também com seu companheiro Dércio Cuna. E também agradecemos ao nosso operador de câmera, Maxwell Sema, que está aqui no estúdio a realizar estas boas imagens que o caro telespectador tem acompanhado. No final, agradeço também a mim por apresentar este programa, assim, caro telespectador, e assim que nos assiste neste todo o período. Obrigado. Como sempre temos dito, o que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, ficamos por aqui, até a próxima semana.